curso que nós estamos desenvolvendo, que é o Reino de Deus, uma nova vida aliançada. Hoje nós vamos trabalhar sobre o tópico número 7 da nossa apostila, que versa sobre o mensageiro, o mediador e o fiador. Antes de começar, vamos entregar essa atividade nas mãos do nosso Senhor, e o que eu peço a vocês agora que fechem seus olhos, estamos acompanhando, diga: Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, te damos graças, Senhor, por mais uma aula, por mais um dia de estar na Tua presença, aprendendo de Ti, clamando, Senhor, a orientação do Teu Espírito Santo, o Espírito da verdade, que nos guie, Senhor, do que nós vamos falar, do que nós vamos aprender, do que nós precisamos assimilar para as nossas vidas, Senhor. Abençoe as pessoas que estão nos ouvindo, que estão nos assistindo, Pai. Abençoe a nossa igreja, os nossos pastores, o pastor Roberto, o pastor João Paulo, o pastor Rafael, toda a nossa membresia, os nossos ministérios, Senhor, que nesse período, Pai, estamos nos esforçando, estamos criando meios, Pai, e buscando a Tua presença de todas as formas e modos, Pai, para que essa situação passe o mais rápido possível. Então eu peço a Tua bênção, a Tua proteção e a Tua guarda para nossas vidas e a Tua orientação para esta aula de hoje. Isso eu faço em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Bom, nós tivemos na aula anterior o sangue da aliança, que vocês devem ter, vamos estar recordando, no sentido de que teve uma frase que o pastor Rafael deixou de forma muito enfática, né? O sangue sendo o centro da aliança, né? E de quem era aquele sangue? Né? Do Cordeiro de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós podemos concluir que Jesus Cristo ele é o centro da nova aliança. E sobre essa perspectiva, nós vamos começar trabalhando 3 dimensões importantes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A primeira dimensão dele como mediador, a segunda dimensão, a primeira como mensageiro, a segunda como mediador e a terceira como fiador. E a base bíblica que nós estamos colocando para vocês aqui na tela, para nós refletirmos e meditar sobre ela, que dá essa sustentação. A primeira, nós encontramos na profecia, no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 1, onde o Senhor, Deus, fala por meio do profeta Malaquias: Eis que eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. De repente, o Senhor, a quem vocês buscam, virá ao seu tempo, e o mensageiro da aliança, a quem vocês desejam, eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. A primeira dimensão dessa promessa, dessa profecia, e uma coisa muito relacional, quando naquele diálogo onde Jesus falava com Tomé informando que ele sabia para onde ele ia, né? E Tomé argumentava com Jesus: Senhor, como é que eu vou saber o caminho se eu não sei para onde o Senhor vai? E aí aquela série de frases do Senhor Jesus respondendo a Tomé: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, assim, o próprio Pai já havia dito que ele seria o caminho, que ele iria preparar o caminho para aquela reconciliação com Deus. E na continuação daquele diálogo, você já percebe Filipe questionando sobre o Pai, né? Então, Senhor, mostra-nos o Pai. Ou seja, eles, mesmo tendo a orientação do nosso Senhor, eles tinham uma dificuldade para aquela época de aprender de que eles estavam diante do caminho, diante da verdade e diante da vida eterna. E quem via o Senhor, via o próprio Pai. Via como o Senhor parava para explicar. E essa base que o Senhor tinha para explicar era a própria profecia, era a própria palavra de Deus, em que eles tinham ou deveriam ter aquele entendimento, aquela interpretação que passava. Posteriormente, já o autor do livro de Hebreus, já tendo o fato se consumado, ele aponta para nós: mas agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente, quanto é também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. E complementa ainda em Hebreus 7:22: por isso mesmo Jesus se tornou fiador de superior aliança. Por que
mensageiro? Por que mediador? E por que fiador? Essa é a pergunta. Como mensageiro, o Senhor anunciou as boas novas do Evangelho do Reino de Deus. Como mediador, ele realizou a reconciliação entre Deus e o homem. Vocês lembram do projeto nas aulas anteriores, lá nas nossas primeiras aulas, aquilo que Deus tinha em mente quando ele propôs as alianças, não é? Restituir a autoridade ao homem e recriar o homem à sua imagem e semelhança. Lembram disso? Então, essa aproximação o Senhor Jesus Cristo consegue fazer. Essa quebra de relacionamento que ocorreu com o primeiro homem, quando o pecado entra no coração do homem, Cristo, ele vem como mediador, fazendo esse retorno, dando as condições para voltarmos ao nosso relacionamento com Deus, fazendo essa aproximação que nós estamos dizendo, como estamos dizendo aqui, a reconciliação entre o Criador e a sua imagem, que tinham se separado por meio do pecado. E como fiador, garantiu as promessas de Deus e a fidelidade do crente, cidadão do reino de Deus. Essa fiança, a garantia das promessas, o que acontece é que a salvação por meio de Cristo, por meio do seu sangue, ela está garantida pela essa fiança. Nós vimos na aula passada a transação legal, como o sangue de Cristo constituiu na transação legal para nos tirar do império das trevas para o reino de Deus. Então ele é o fiador da realização dessa promessa. A salvação para os que aguardavam pela fé na antiga aliança, a salvação se realizou mediante ele. E os que vieram depois, na nova aliança, também têm sua salvação garantida por ele. E ele é o fiador. E o processo da garantia da fidelidade do crente, do cristão, está naquela circuncisão no coração renovado do crente, que ele passa a ter as condições e o desejo de ser fiel, de ser obediente a Deus, para esse novo relacionamento com o Senhor. Uma coisa que Jesus Cristo fez foi redimensionar a ideia de pecado na época. O que? Ele apontou para nós, para a humanidade, para os homens, determinadas necessidades cruciais, fundamentais. Uma, a convicção de que somos pecadores, a convicção do pecador. Eu preciso reconhecer que eu sou pecador. Então, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. A ação do Espírito Santo para me convencer do pecado e da justiça. Tudo obra da cruz, tudo obra da nova aliança. Eu preciso ser convencido, eu preciso me convencer que sou pecador. O segundo aspecto é o senso da condição perdida. Nós perdemos em Adão, e nos que não obedeceram posteriormente a Adão, as demais alianças, aquela condição de filho de Deus, de autoridade sobre a terra, de autoridade sobre a natureza. Então, aquela condição de imagem e semelhança ao caráter de Deus, ela é uma condição perdida. A terceira, um novo olhar para o entendimento de pecado, em que a lei mosaica apontava, ou seja, enquanto eles andavam com uma lista de pecados que apontavam, que dizia o conjunto do caráter de Deus, Cristo mostrou para eles que a hipocrisia era um pecado maior do que o adultério. Quando eles pegaram a mulher para apedrejar, foi encontrada em ato de adultério, eles não entendiam de que a hipocrisia deles para lançar aquela pedra era um pecado maior do que o adultério. Então Cristo foi mostrando de que naquela lista, ao pé da letra, os pecados que eles não, ou seja, o que eles não conseguiam cumprir, mas eles usavam para aplicar sobre os outros, para julgar os outros e para condenar os outros, o próprio Cristo, o próprio Senhor Jesus.
Já o apóstolo Paulo, como mensageiro, né, eu diria como uma carta viva, que ele também nos disse que somos da nova aliança, das boas novas do Evangelho, nos apontou, nos direcionou para um problema que nós temos no nosso dia a dia, no mundo de hoje, em todas as circunstâncias que nós nos defrontamos, no sentido de trabalharmos no reino de Deus, de falar desse Evangelho. Na segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, a qual é a imagem de Deus. Você percebe de que eles, quando não entendiam a dimensão do pecado, eles tinham seu entendimento obliterado, praticamente cegos, obstruído esse entendimento pela própria visão que eles tinham em relação ao pecado. Então, o Evangelho, ele traz uma nova dimensão de pecado. Foi colocado na aula passada aqui, como esse pecado foi removido pelo sangue de Jesus Cristo. Ele não foi coberto, ele foi removido, ele foi vencido, né? Lá na mesma carta aos Coríntios, o aguilhão da morte, né? O aguilhão da morte foi vencido, a morte foi vencida. Isso não nos isenta da nossa necessidade diária de purificação, também dito na aula passada pelo pastor Rafael, que temos que nos arrepender dos nossos pecados e confessar os nossos pecados e receber esse perdão. Aí vocês poderiam fazer uma pergunta ou poderão em qualquer momento levantar uma questão. Eu me lembro aqui nas aulas anteriores, você apontou na antiga aliança que aquele ciclo de pecado, arrependimento, perdão, levava ao povo não receber as promessas, não desfrutar das promessas de Deus, porque botava ele em quadro de desobediência. Se eu agora necessito ainda, mesmo depois de salvo, tendo confessado Jesus Cristo como meu Salvador, eu preciso me arrepender cotidianamente para receber o perdão pelo sangue de Jesus Cristo. Qual é a diferença do primeiro ciclo para o segundo ciclo? Essa é uma questão. A diferença está na qualificação do arrependimento e na qualificação do perdão. O pecado continua o mesmo, mas o meu arrependimento, eu tenho a consciência de que pequei, eu tenho a certeza de que pequei, e eu tenho a certeza de que o meu Salvador derramou o seu sangue para me perdoar, para me lavar de todos os pecados. Se eu confessar os meus pecados, se eu me converter dos meus maus caminhos, eu recebo esse perdão. Então são dois corações diferentes. É um coração endurecido, que não enxerga, que não reconhece o pecado, e por um coração transformado, por um coração renovado, em que reconhece o feito, o valor do sangue, o valor da aliança e o valor do mediador. E eu sei quem me enviou, eu sei quem está justificando a minha salvação. Então essa é uma diferença. E essa diferença se dá pela mudança do coração. Ok? Aqui nós vamos trazer a questão do desejo para vocês, comparando os dois corações. E não perder de vista, já que ele é o mensageiro, ele é o mediador e ele é o fiador. E vocês viram no slide anterior de que o fiador garante as promessas, ele é a garantia das promessas de Deus para a nossa vida. Uma das principais promessas, coloquei lá no cantinho, lá em cima, um lembretezinho da principal promessa que nós já vimos aqui em Ezequiel e Jeremias, era que o coração enganador do pecador será renovado, e desta maneira o homem poderá viver em paz com Deus. A principal promessa para a nova aliança é a transformação, é o transplante que o Senhor Jesus fez nos nossos corações, é o transplante que o Espírito Santo nos auxilia a fazer do coração de pedra para o coração de carne. Isso é base, isso é fundamental. Por quê?
no coração do homem natural, ou do homem que ainda não se converteu, ou daqueles que viviam sob a desobediência da antiga aliança, qual é a característica dele? Ele deseja se satisfazer, ele deseja obedecer os impulsos carnais e sensuais, ele deseja manter o controle do seu próprio destino, sem intervenção de quem quer que seja. Logo, como consequência, ele tendo uma base fortalecida do seu desejo, o que ele deixa de fazer? Ou o que ele faz pautado nesse desejo? Não obedece a Deus, porque não quer. Não disciplina os seus apetites, porque não quer. Não agrada a Deus, porque não acha necessário. Então, essa sequência do que ele não faz tem como base o desejo, e o desejo é um componente afetivo, é um componente do nosso emocional, é um componente da nossa vontade humana, do nosso coração natural como homem. Pelo contrário, ou agora pelo outro lado da ação, o coração do homem, novidade de vida, ele tem infundido por Jesus Cristo viver para Deus. Então Cristo infunde nos nossos corações, por meio do Espírito Santo, o desejo de viver para Deus. No salvo por Jesus, ele quer agradar a Deus. Então, assim, tendo essa transformação no nosso coração, aí vem logo a consequência do coração transformado. Quer disciplinar o seu corpo, quer obedecer a Deus, não faz isso por obrigação e não faz isso por fanatismo religioso. Ou seja, um querer está na base de uma estrutura de desejo no coração da vontade humana, no coração natural. O outro fazer, o outro querer, está na base de um desejo que foi infundido pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em obedecer a Deus. Então, são efeitos dos dois corações, são efeitos do Evangelho, que coloquei lá, o Evangelho da Nova Aliança, ou a nova vida aliançada em Cristo Jesus. Essa é uma das principais promessas da nova aliança, é o nosso transplante do nosso coração. Então, assim, vocês talvez percebem o mundo, eu diria assim, a pessoa deixa, em relação aos vícios, ela deixa de beber, ao alcoólatra, ele deixa de ser alcoólatra porque ele tem prazer em deixar de ser alcoólatra. Ele deixa de ser um usuário de droga porque ele passa a ter prazer em deixar de usar a droga. Ele deixa de mentir porque ele passa a ter prazer em não mentir. Ele deseja não mentir, né? Ele deixa de ser infiel porque ele tem dentro do coração dele o desejo de ser fiel. Isso para o mundo, para a sociedade, é muito complicado. Muitas vezes, vários segmentos da área da saúde, ou alguns especialistas da área da saúde mental, eles não entendem, né? Eles acham que o abandono, o vício, o abandono ao álcool, o abandono à infidelidade, o abandono à mentira, se dá pelo esforço humano, pelo esforço da vontade humana. Mas nós temos a experiência de ver que isso decorre de uma ação, de um milagre, de uma ação do Senhor Jesus Cristo, quando entregamos o nosso coração, e esse coração é renovado. Você passa a fazer isso por prazer, e você tem o desejo, foi infundido dentro de você, no seu coração, o desejo de se aproximar, de caminhar por meio da purificação, por meio da santificação, da imagem e semelhança de Deus. Aqui eu queria colocar para vocês a situação do poder. A situação do poder, e colocamos aqui Mateus 6:33 e Romanos 1:16, mas vocês poderão acompanhar pela tela. Quanto às necessidades, quanto às nossas necessidades,
Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhe serão acrescentadas. Quando Jesus, no Sermão do Monte, quando o Senhor está colocando essa questão de buscar primeiro o reino de Deus, o contexto destas necessidades, ou estas coisas lhe serão acrescentadas, estava ligado ao alimento, o que deveriam de beber e o que eles deveriam de vestir. Então, numa dimensão de preocupação de coisas mais próximas ao ser humano para viver. E o Senhor estava nos orientando, estava orientando os seus ouvintes no sentido de que busque primeiro o reino de Deus e estas coisas serão acrescentadas. Numa dimensão mais, a gente avançando, aprofundando isso, nós podemos entender que a palavra é o nosso alimento, o Espírito Santo é o que nós devemos beber dessa água da vida. Nós podemos entender também que as nossas vestes, lembra que na aula passada também foi falado do sacrifício de matar para vestir Adão, ou seja, as nossas vestes também que representam a purificação, a santificação e a nossa imagem, não é isso? Então, numa dimensão espiritual, Cristo também já apontava para o que é básico, não só para o alimento físico do corpo, porque ele está explicando, não é o corpo mais importante do que o alimento, e não é a vida mais importante do que o corpo. Então, nesse momento, quanto às nossas necessidades, nós estamos confiando no Senhor, colocando na dimensão da busca do reino de Deus. Quanto à morte, Paulo vai colocar: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, a vida eterna. Então, o poder moral que está contido no Evangelho é o que nos leva a confiar, a viver essa nova aliança e desfrutar da nova aliança. Nós não vimos ao mundo apenas para comer, apenas para beber, ou apenas para nos vestir, mas para conquistarmos, por meio do sangue de Jesus Cristo que foi derramado naquela cruz, por meio de uma transação legal, a vida eterna. Ou seja, o poder do Evangelho, o poder moral do Evangelho, que ajuda o homem a se aproximar da imagem e semelhança de Deus, resolve a morte espiritual, porque ela nos reconcilia com Deus, nos aproxima com Deus. Resolve o problema da morte física, porque esse corpo que nós será trocado, esse corpo que receberemos, um corpo incorruptível, onde o pecado não terá mais vez, isso será resolvido na nossa ressurreição. E a morte eterna também será resolvida após a ressurreição, porque receberemos a vida eterna. Então, tanto as nossas necessidades, quanto a salvação, quanto a vitória sobre a morte, nós desfrutamos pelo poder do Evangelho, pelo poder do Evangelho. Esse Evangelho que é em si a própria aliança, que tem como centro o sangue de Jesus Cristo, que tem como centro o doador daquele sangue, o próprio Cristo, o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, como Paulo, não me envergonho desse Evangelho. Então, aqui nós entendemos que Jesus Cristo, ele é o mensageiro desse Evangelho, das boas novas. Ele é o mediador, porque ele articulou Deus e o homem. Ele trouxe a reconciliação entre Deus e o homem. Ele é o fiador, porque ele garantiu as maiores, as promessas maiores, as promessas superiores, a superior promessa no âmbito de uma aliança maior, de uma aliança superior. Então as promessas, elas foram concretizadas, além de termos ainda promessas para vir. E garantiu também, como fiança, a fidelidade do crente, por meio do transplante daquele coração,
por meio de um coração renovado, onde nós passamos a desejar, passamos a ter dentro do nosso coração o desejo de fazer a vontade de Deus, o desejo de obedecer a Deus. Então esse poder que nos faz ser diferente, nos faz ser imagem e semelhança de Deus, e em que o mundo não entende, porque o mundo não tem esse entendimento, porque ele tem um processo de que o Deus desse mundo trabalha cegando o entendimento deles, para que eles não vejam a luz do Evangelho, a glória de Deus, pela qual nós somos transformados de glória em glória. Então, essa é uma síntese assim do que nós estamos vendo hoje na unidade 7. E eu quero agradecer a vocês. Quero também, caso vocês tiverem alguma dúvida ou alguma pergunta, vocês poderão participar da sala virtual ou no WhatsApp, no grupo do WhatsApp, colocar algum comentário, alguma dúvida, estaremos lá eu e o pastor Rafael para conversar com vocês. E eu diria assim, o grupo ou aquelas pessoas que estão nos acompanhando, talvez não seja membro da nossa igreja ainda, ou tenha gostado do nosso curso, que estamos fazendo de uma maneira diferente, em virtude da atual circunstância, quero dizer para vocês que a porta, a hora que nós voltarmos para nossas atividades presencial, a porta desse curso estará aberta para vocês comparecerem à nossa igreja, nos procurando o pastor Rafael ou qualquer outro membro da nossa igreja, para que você possa ingressar e dar continuidade ao curso. Estamos pensando também em colocar para vocês uma sequência das aulas, caso nós voltamos para a atividade presencial, mas vocês desde já estão convidados, tá? Para que, eu estou gostando do curso, estou acompanhando o curso, mas eu quero depois, quando vocês pararem, talvez, ir para a igreja e fazer esse curso presencial com vocês, porque eu quero te conhecer, quero ouvir você, quero ouvir tuas dúvidas e queremos, junto com o Espírito Santo de Deus, avançar no conhecimento do nosso Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá? Então eu quero dizer que Deus abençoe a noite de vocês, tenha um dia abençoado, uma continuidade de semana também abençoada, seja vocês abençoados rica e abundantemente.